Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, como tá a pandemia na cidade de vocês? Deixa eu dar uma arrumada aqui na luz. Como vocês estão? Já são 18h31, um minutinho de atraso, desculpa. O pessoal da Comunico En já entrou. Olá, tudo bom? O Alan Miranda já entrou, tudo bem, Alan? A Kenza, vamos convidá-la já para conversar com a gente. Vinícius, olá. O Augusto também já entrou, chamando a professora Kenza para conversar com a gente. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Como estão as coisas por aí? Tudo tranquilo, tudo Ai, tranquilo. que bom. Muito feliz de estar aqui hoje com você, pelo convite de um grande amigo, né? Obrigado. Eu que tenho que Estar aqui agradecer. compartilhando um pouco. Eu que tenho que agradecer você por ter aceito esse convite, da gente conversar um pouco aí sobre a pesquisa em direito de família, da gente dialogar aí sobre essa matéria que é super importante. Eu vi que a Fernanda Benvenuto também está aí, o Michel está aí. Eu vi uma galera já Ai, que entrando chique! aí. Eles vão entrando e Beijão pra Fer! a gente vai conversando. Mas, Kenza, muitíssimo obrigado. Eu sei quão atarefadas estão as coisas. Ainda você tem filhinha novinha para cuidar, que é uma Tem a fofa. família, né? Já é uma, já é uma Instagramer, ela, né? Eu vejo as fotos, faz cada pose. Olha, sua Ai, uma filha já delícia. já tá com o Instagram aí, hein? Cuidado. Não duvido, que as crianças hoje, elas parecem que já nascem com o celular, né? Sim. A gente ainda tem um pouco de uma Então, educação mais tradicional, mas eles não. eu estava comentando isso com um colega, que eu e você, no caso, nós somos daquela geração pré-tecnologia, né? A gente teve a internet de escada, Sim, o IBEST. Agora esse povo que já nasceu na tecnologia, que nem viu o ataque das torres gêmeas, nem eles já são nem. assim, pega o negócio, já sai mexendo, já sai fazendo. Eu fico assim, meu Deus, eu tô velho, né? Eu Já acho que tu não, chegou a mas idade. eu tive datilografia. Não sei se alguém online teve datilografia, mas eu tive datilografia. Eu tive datilografia no computador, eu tenho um certificado ainda, mas a minha mãe teve datilografia na máquina de escrever, aquela que é Sim! linda, né? Que hoje Machucar os dedinhos. isso, que é retrô, assim. Eu tive aquele programinha ainda do Windows 98, isso. Quero ficar com o programa e ficar fazendo as teclinhas, aí os dedinhos não funcionam direito. Eu era dessa Mas pelo menos geração. a gente não cata pipoca, né? Na hora que vai digitar, digita Dá mesmo. uma agonia, né? Mas vai lá, brigadão mesmo. Eu sei quanto Eu que atarefado você agradeço. está. E aí, para a gente tem Nossa, uma dinâmica aqui na live, que a primeira coisa que eu peço para a pessoa que está batendo papo comigo é falar sobre a trajetória. Por quê? Nós estamos nessa época de pandemia, as aulas estão remotas, retornaram aí semana passada, na próxima semana, tem algumas faculdades ainda retornando. E muitos alunos têm se sentido, sei lá, sem aquele afeto brasileiro, aquele calor, aquele carinho. A gente também tem sentido isso, os professores têm sentido sim. essa falta, essa tela que está dividindo o contato físico nesse momento necessário tem prejudicado muito. Então, eu faço essas lives com o intuito de querer que os alunos vejam a trajetória do professor e se animem. Todos nós tivemos Sim, problemas. Por isso que eu gostaria que você começasse contando como é a sua trajetória acadêmica para a gente. acho que nenhuma trajetória ela é totalmente sem uma experiência, né? E a minha trajetória também, acho que como muitos, foi de uma grande experiência. Eu fiz direito na intenção de concurso público, né? Eu brincava assim, eu entrei na faculdade de juiz e saí desembargadora pelos meus pais, né? Mas a influência de casa era de docência. Terminei a graduação, iniciei no escritório de advocacia com um grande professor e estudando para concurso. Nesse vai e vem, é uma coisa que eu comento até com os meus alunos, né, com os meus estudantes, que a vida da gente ela vai sendo moldada.
né? Eu nunca imaginei que minha mãe teria câncer de novo, né? E faleceria eu com 1 ano de formada. Então, isso foi um boom na minha vida emocional e, lógico, é impossível não levar essas tragédias, né, para o lado profissional também. Eu gosto de falar porque ninguém está livre disso, né, de acontecer algo nessa magnitude. E aí eu fiquei um bom tempo sem estudar, né? Trabalhava, enfim. Quando eu decidi voltar para estudar, eu voltei para minha vontade de magistratura, fiz escola da magistratura. Foi quando eu vi que aquilo não me servia, né? Eu gosto de comentar porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, e coloca isso na cabeça, né? E não tem noção real do que seja a profissão, a carreira. E eu não tinha, né? Eu vivi uma ilusão. Foi quando realmente comecei a dar aula, né? A um convite de uma forma provisória. E quando eu entrei em sala de aula, eu revivi uma emoção que eu tive na graduação, que foi a monitoria, né? Muitos acadêmicos fazem monitoria, às vezes só por horas, né? Horas acadêmicas, enfim. E alguns já fazem pelo amor à docência. E eu, na graduação, eu vivia a monitoria. Eu tinha 40 alunos em sala de aula na monitoria, né? Então eu dava aula, né? Sábado de manhã. E tenho grandes lembranças disso. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei na universidade, aquele monte de carro sábado de manhã, eu falei, nossa, mas que é isso, né? E era para monitoria. Quase morri, né? 40 alunos para dar monitoria e eu sem nenhuma experiência de docência. Então, quando eu fui chamada da aula de uma forma provisória, temporária, né, tecnicamente, eu falei, gente, é isso. Eu amo sala de aula. É E uma eu emoção, vivi né? isso. É uma emoção Quem ama, poder. É eu indescritível. sempre é indescritível. Isso que você falou da gente dar aula sem ver os olhos dos alunos. É uma reclamação, até me arrepio, sabe, LG? Porque é uma reclamação geral, porque a gente tem muita necessidade de ver os olhos deles, escutar a voz deles, ver se eles estão bem, Eu né? fico muito Quando você feliz dá aula de sexta, quando eu vejo o aluno se dando bem, ou se encontrando na profissão. Eu fico tão feliz quando eu vejo eles assim raciocinando por eles mesmos, pensando por eles mesmos, chegando aos raciocínios jurídicos. Eu acho aquilo incrível, essa é possibilidade de poder maravilhoso. ver o desenvolvimento deles. Para mim é incrível. E a gente, por enquanto, eu me sinto irmã mais velha. Né? Eu falo assim, a gente, eu não tenho idade para ser mãe de vocês ainda. Eu falo Mas tio. depois que eu virei. Tio? Ah, Oh, boa. tio Eu LG. falo irmã, eu sou irmã mais velha. Aí depois que eu virei mãe, eu senti que a maternidade deixou eu mais sensível com relação a isso. Nossa. Eu fiquei mais mãe, assim, deles. E aí, voltando à minha trajetória, né, quando eu voltei para a sala de aula, agora como professora, eu falei, não, é isso que eu quero para mim, né? E aí eu realmente parti para outra, deixei o concurso público de lado e fui fazer um mestrado, né? Ainda quero fazer meu doutorado, né, para ser chamada de doutora Vamos fazer. com, né, com Com feito, título. né? Meu pai é doutor titular, então acho que eu tenho um grande exemplo dentro de casa. E ainda quero fazer meu doutorado, né? A gente brinca assim, ou eu era mãe, ou eu virava mãe, ou eu virava doutora. Mas Né? agora já Agora virou mãe, agora pode né? vir o doutorado. Pode vir o doutorado. Ainda quero fazer meu doutorado e quero refazer minha pesquisa, lapidar minha pesquisa, já que o tema de hoje é pesquisa. Então é algo que eu tenho, assim, como projeto de vida profissional, é voltar ao meu livro e atualizá-lo e realmente lapidação. Acho que a palavra certa é lapidação. E eu acho, LG, por mais que a gente esteja falando de uma pesquisa, né, pesquisa científica, um projeto de pesquisa, um mestrado, um doutorado, eu acho que eu sempre tive isso na minha cabeça. Por mais que eu fosse qualquer profissão dentro do direito, qualquer, eu iria fazer mestrado e doutorado, mas por influência doméstica, né, da minha família, meu pai, enfim. Então eu sempre tive na minha cabeça que eu, não sei, né, uma besteira, enfim,
mas eu iria ser chamada de doutora pelo um título, por realmente possuir o título de doutora, e não por um costume, né, enfim, né, quem fez direito ser chamado de doutora. Tanto é que eu não me sinto muito bem ser chamada por doutora, porque eu não tenho essa honraria, né, que você já tem, graças a Deus, né, que Mas alegria. eu vou te falar para você que a gente faz doutorado, é tão calejado que o título é o menos que importa. É Quando, o papel, né? quando sai o bebezão da tese, que você tira a tese das suas costas, você fala assim, ufa, esse título depois eu vejo ele, não quero ver mais nada, eu vou dar uma sumida. Aí eu sei de pessoas que quebraram o dente. A minha memória de criança é meu pai na cama, né? Porque meu pai defendeu o mestrado e o doutorado, no dia seguinte estava de cama, doente, né? Que a imunidade foi lá para baixo, né? Então, e no mestrado que a gente fez junto, né? Para quem não sabe, né? A gente foi colega de mestrado, mas eu cheguei num ponto que eu já estava alucinada já. Eu escovava os dentes e anotava as coisas no papel, e acabei deixando meio para a última hora escrita, porque eu amo escrever, mas eu tenho que ter o meu momento, né? E eu ficava esperando esse momento, eu ficava esperando, né? E acabou ficando meio que na hora do desespero. Mas eu lembro que meu pai falou assim pra mim, agora sim você é mestranda. Porque eu já tava pinel, entendeu? Eu respirava minha dissertação, eu dormia minha dissertação. Aí foi quando ele disse, não, agora você está fazendo mestrado, né? E eu imagino que o doutorado seja infinitamente mais pesado, né? Mas eu vejo assim, sabe, LG, que a pesquisa ela tem que fazer parte da vida de todo mundo, né? E não só na profissão jurídica. E é essa a importância que eu acho que, se eu puder deixar alguma marca hoje, né, que seja essa, né? As pessoas se formam e elas não estudam mais, elas acham que não precisam mais de pesquisa. Isso é algo que me entristece, porque a gente tem que viver em constante pesquisa, em constante leitura, em constante produção, porque o mundo evolui muito. Nós não estamos mais no mundo de antigamente, que um livro demorava anos para sair, né? Assisti alguns filmes esses dias, né? Tenho assistido bastante filme, mas o filme era feito página por página, né? Impresso, era uma datilografia, o escritor errava uma palavrinha, tinha que datilografar a página inteira. Hoje não, gente. Hoje, constantemente, o mundo nos requer atualização, né? Eu acho que isso é muito importante. E esses seus encontros são, nossa, são fantásticos, né? Há quem defenda que a gente não pode sentir orgulho, mas eu sinto orgulho e alegria pela sua trajetória. É isso, que eu que agradeço. Mas vamos falar então de pesquisa em direito de família. Primeiro, eu queria saber, assim, por que você escolheu o direito de família e como que você começou a sua pesquisa em direito de família? O direito de família sempre me tocou, né? Muito embora na universidade eu gostasse de todas as disciplinas, né? Então eu não era uma aluna que me dava bem numa matéria específica. Não, eu era uma aluna que tirava notas boas e gostava de estudar todas as disciplinas. Mas o direito de família me encantava pelo fato, pela sensibilidade que a área requer, né? E realmente você percebe, a gente que tem orientandos, né? E quem realmente pesquisa na área de família tem uma sensibilidade para o ser humano, para a emoção, para o sentimento. Então eu tinha esse chamado, né? E como que eu comecei? O meu TCC, lá na faculdade, já era sobre assédio moral na família, tá? Eu tive uma grande dificuldade com relação a obras, a pesquisa, porque realmente na época pouco se falava de violência psíquica e nada se falava em assédio moral. A gente falava de bullying, né, de assédio moral no trabalho, mas não tinha, assim, eu não tive nenhum livro que falasse exatamente sobre assédio moral na família, tá? Anos depois, no mestrado, isso anos depois, eu voltei ao tema com o mesmo orientador, professor Ivan Ruiz, né, que eu tenho um carinho inestimável por ele, assim, eterno, e ele foi de novo meu orientador.
E eu tenho uma gratidão eterna por ele, porque no mestrado, a minha área era processual, né? Tanto é que a dissertação tem metade processual, metade direito material. Mas eu lembro até hoje o e-mail que eu mandei para ele, professor, eu vou mudar o tema da minha dissertação. Aí ele falou assim, responsabilidade sua, Ken, né? Porque o projeto não era esse. O projeto era mediação, que é a área de estudo dele. Mediação, conciliação, juizado de paz. E eu falei, não, é isso, meu coração tá mandando e eu vou fazer o que eu quero, porque eu não consigo escrever aquilo que eu não quero, tá? E eu peitei e fiz o meu mestrado, eu finalizei com assédio moral na família e a sua tutela jurisdicional. Uhum. Então, além de estudar a violência psíquica, que eu denominei de assédio moral na família, também fiz o estudo da parte processual, a defesa desse ser humano vítima dessa violência. Então, em termos de pesquisa, né, essa é a minha trajetória. Hoje já faz uns 2 anos, já são 2 anos que eu estudo alienação parental, que também é uma violência psíquica. Então, meus PIBICs, né, com as minhas alunas, incrível que são a grande maioria mulheres, né? Eu ainda não orientei meninos na área de família, é algo que eu quero, né? Fica aí o convite. E todas as minhas orientandas são meninas e esse já é o 2º ano que a gente estuda alienação parental. E você vê, assim, nas suas orientandas, nos seus orientandos que você já teve em direito de família, que existem algumas reclamações, assim, não reclamações, mas algumas análises, que a pesquisa muda muito a forma do indivíduo depois exercer a prática, principalmente a prática em família. Então, falta, sim, uma certa empatia, um bom senso. Eu vejo que existe, sim, a falta de um bom senso em direito de família por parte de alguns profissionais, pelas partes do processo, um egoísmo muito grande. Você vê que a pesquisa em família ajuda esses profissionais, esses seus alunos que você já aí colocou no mercado de trabalho, você tem algum contato com eles? Já falou ou já viu algo sobre isso? LG, esse ano eu dei aula de ética profissional. E eu fui convidada na OAB para dar uma palestra sobre ética profissional do advogado familiar. E eu amei, entendeu? Porque assim, eu já fui muito ativa dentro da ordem, tendo em vista a gravidez, acabei me afastando. Mas foi a primeira vez que eu fui na OAB para falar de uma pesquisa minha, né? Que eu não era organizadora do evento. E eu amei, porque a gente teve um debate crítico enorme sobre os profissionais da área de família. E aí, o que falta? Estudo. Quando eu vejo, tá? Eu vou ser super crítica, ok? Né? Você me convidou agora. Né? Você sabe que eu tenho uma opinião meio pesada. Pode falar. Então, assim, quando eu vejo um profissional na área de família que pensa só no honorário dele, que não pensa nos vínculos familiares, que não pensa que era uma família, que aquelas pessoas, um dia, elas foram unidas pelo amor, que não tem respeito algum, são profissionais que imediatamente eu penso, falta estudo, né? E hoje a gente vê muitos advogados, até pela necessidade do dia a dia de alguns, né, pela concorrência que alguns sofrem, a pessoa advoga como clínico geral. Né? Então a pessoa faz tributário, faz trabalhista, faz imobiliário, e ela acha que ela pode fazer direito de família. Poder, ela pode, porque infelizmente as legislações da OAB não inibem o advogado clínico geral. Eu, a meu ver, eu acho que nós deveríamos ter especialidades. E eu, como advogada e como professora e pesquisadora, eu jamais iria procurar um profissional que não fosse especializado na área. E é algo que eu falo, né? Família não é qualquer profissional que pode fazer. Você tem que ter sensibilidade, você tem que ter estudo, você tem que estar atualizado, né? O que a gente escuta aí de barbaridades de juristas, né? De pessoas que se falam juristas,
eu acho que é importante até uma live sobre isso, LG, a diferença sobre o bacharel, o advogado e o jurista, né? E tem muito advogado que se diz jurista e não deveria, né? E uma área que eu vejo que tem muita consequência danosa ao ser humano é a área de família, né? Os maiores traumas de uma pessoa residem na área familiar, né? Quando você vai fazer terapia, qual a primeira pergunta que a terapeuta faz? Quais são os seus laços com a sua mãe? Como estão os seus laços com o seu pai? Como que você se dá com o seu marido? Como que é, no meu caso, a minha postura como mãe? Então, quando você fala de advogado de família, ele precisa respeitar isso, né? Nós temos... Tem um Pode colega falar, aqui né? que ele é doutorando lá pela UEMP. Ele perguntou assim: vocês consideram que falta um estudo de psicologia jurídica para melhor atuar na advocacia e na pesquisa em direito de família? Eu considero assim. Eu tive psicologia Muito. jurídica na graduação, foi fundamental na minha formação enquanto profissional, mas eu só tive assim, um contato maior com uma questão de interdisciplinariedade em pesquisa em família, o período que eu estive na Irlanda, onde eu estava trabalhando numa equipe multidisciplinar. Era um psicólogo, eu, um jurista, um pesquisador da área do direito, tinha uma assistente social que trabalhava a questão da família, então o direito precisava caminhar com essas Perfeito. duas. Tinha um matemático que queria sistematizar ali, a gente estava pesquisando Os sobre dados. abandono afetivo, e um rapaz da tecnologia e informação que estava desenvolvendo software para as crianças brincarem e responderem o que a gente queria. Então era uma equipe mega tipo, interdisciplinar. E aí, quem tinha o Fantástico. contato com as crianças não era eu, porque eu não poderia ter o contato. Quem tinha era assistente social com a criança. Aí a psicóloga com a mãe e o pai para ver, eles queriam analisar, porque na Irlanda o índice de suicídio na adolescência é muito grande e ela quer achar um link com a ausência do afeto na criação dos filhos. Aí E ela eles vai achar. vai. E ela está essa pesquisa, então ela já está desenvolvendo, já é o 5º ano, e ela sempre troca os volantes ali, o jurista e a assistente social, para poder melhorar a pesquisa, e eles estão pesquisando. Então, para mim, foi um prazer muito grande trabalhar Nossa. com um profissional assim. Converso muito com psicólogas, com colegas que são psicólogas. Quando eu fui escrever a minha tese, eu sentei com um psicólogo e falei: eu preciso que você me explica isso, me indique leituras, por que que tem que citar as correntes da psicologia, porque a gente não fez psicologia, mas nós estamos tratando com família. Então, para mim, um grupo de pesquisa necessita, que trabalha em família, necessita de um psicólogo. E eu concordo em tudo que você falou, né? Eu acho que até a gente, e eu falo para os meus alunos, pesquisadores, vão à psicologia, né? Vão entender, né? E eu vejo, Luiz Geraldo, que quem realmente pesquisa na graduação, a família, e pesquisa no mestrado, no doutorado, como eu, você, a gente tem essa sensibilidade e esse respeito ao ser humano. Só que muitos trabalham na área por simples condição financeira. E, não, beleza, acho que a gente tem que trabalhar por questão financeira. Mas se você topou advogar na área de família, honre o compromisso, né, que você está fazendo. Assim como um psicólogo, né, assim como orientador espiritual, seja ele de qual religião, você está lidando com emoções, com sentimentos, e você tem que ter em mente que você pode destruir a vida de uma pessoa. Destruir a imagem de um pai. Destruir a imagem de uma mãe. Você vê ali o uso da lei de alienação parental, desculpa, né, de uma forma bem vulgar. Cara, pelo amor de Deus, estão discutindo a lei porque tem pessoas aplicando mal a lei. Agora, se você é advogado, você sabe que aquela ameaça de violência sexual é falsa, e você tem o caráter, falta de caráter, colocar isso num papel, é muito sério.
né? Se o seu cliente não tem estrutura emocional, mande-o para um psicólogo, mas não entre nisso. Porque eu fico muito nervosa, assim, eu fico triste, chega a me doer o coração, sabe, LG? Você vê a discussão de uma lei como alienação parental, que deveria estar protegendo as crianças, sendo mal aplicadas. E não é mal aplicada pelo seu cliente, é pelo advogado, né? Que está utilizando uma ferramenta legal, que deveria ser de proteção, para beneficiar, às vezes, pais e mães agressores. Então, o que é isso? É falta de... Eu comento, né? Eu gosto muito do Eduardo Bittar com relação ao profissional ético. Ciência e consciência. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Mas não Eu basta. gosto Você tem que ter muito. consciência. Eu gosto muito quando o profissional de direito de família, ele busca. Nós temos aqui em Maringá o IBDFAM, faz reuniões pelo menos uma vez por mês, Aqui, ó. discute, Até peguei. discute o direito de família. O IBDFAM dá no site, tem muitas lives acontecendo. Eu acho que essa pandemia trouxe uma abertura muito grande para discutir direito de família, de você se atualizar, de você conversar. O pessoal do IBDFAN é muito aberto para conversar, para esse diálogo. Então, assim, o profissional de família, ele tem uma responsabilidade com a pessoa Muito e grande. com a família. É muito difícil a gente ver um profissional que trata as pessoas como coisa ou mero, como mero objeto. E nós estamos falando de É muito vidas. triste, né? É muito triste, nós estamos falando de vida. Teve aqui uma pergunta, ó, da Isa Tô sem Maziello. óculos, né? Ah, uma das minhas maiores dificuldades na pesquisa em direito de família são de obras que retratam relações entre pais e filhos de modo geral. Geralmente tudo acaba sendo em relação ao casamento. Ô, Isa, o que acontece é que o direito, principalmente o direito brasileiro, ele passou por uma alteração muito recente, o Código Civil é de 2002, que dividiu aí a questão de parentalidades e conjugalidades. Então, a gente escrevia muito sobre conjugalidade, a instituição do casamento. E com essa separação entre uma coisa é você ser pai e mãe, a outra coisa é você estar casado, você ter uma relação. No antigo código a gente até falava de filhos fora do casamento, né? O que hoje, tipo, oi, filho bastardo, oi, Espúrios. né? Então, assim, existe essa dificuldade, os autores estão, assim, mudando, mas não é uma mudança, assim, rápida, ela demora um pouco. Teve o que Acho que é você mais acha fácil o disso, artigo Kim? científico, né? É, Artigos científicos você consegue realmente ter maior abrangência. e aí eu vou deixar essa aqui para você responder, a Alex Martins. Um alô para minha orientadora e amiga Kenza. Queria Ai, que saber o linda! que vocês acham da atuação da mediação nas varas de família. Se hoje há eficácia na prática ou se ainda há maior litigância. O que você acha disso, Kenza? Essa eu vou deixar para você responder. Ai, uma pergunta difícil de responder. Sabe por quê? Hum. Primeiro, um beijo para a Lê. A Lê é estagiária lá do escritório, uma grande amiga. Eu tenho a Lê como uma minha irmãzinha. Ai, meu amor, saudade. E fiquei até vermelha. Então, com relação à mediação, o que eu percebo, tá? E eu fico um pouco triste, inclusive, muitos mediadores não fazem mediação, tá? E eu saí da universidade com uma ilusão da mediação, sabe, LG? Eu era extremamente utópica. Eu achava que o Brasil já tinha mediação na época. Eu me formei em 2006. Gente, o que eu vejo é uma conciliação mal feita de alguns, tá? Eu até achava que todos os juízes tinham técnicas de mediação. E aí eu me surpreendi que não, né, que eles não teriam. Eu acho que eles deveriam ter formação em técnicas de mediação. Primeiro que a nossa sala de audiência não tem nada com mediação, né? A cor da parede, o formato da mesa, até quadros na parede, técnicas de como você chega nas partes.
eu tive experiências boas e experiências bem catastróficas com relação à mediação no judiciário. E eu acho que é essencial. Só que, volto a dizer, na função do profissional do direito. Por quê? Porque se todos os advogados tivessem formação em mediação e realmente quisessem aplicar a mediação, você resolveria, olha, mais da metade dos processos. Em sala de aula eu falo mais que isso, tá? Em sala de aula eu falo uns 90%. Mas eu acho que a gente diminuiria consideravelmente os processos no fórum, tá? Se você tivesse dos dois lados, né? A Luz Marina colocou assim: a mediação é uma solução para as resoluções de conflito. Mediação séria e comprometida. Eu acredito nisso, que sim, a mediação tem um potencial muito grande lá fora, maravilhosa, aqui no Brasil, mas ela precisa ser muito séria, muito estudada, muito comprometida. Ela não é senão tu gera um trauma maior. Sim, ela não é uma brincadeira, não vou nem usar esse termo brincadeira. Ela não é uma técnicazinha pequena que você aprendeu ou um macete. Ela é parte hoje de uma cultura do direito que vem para alterar o que nós temos, essa ideia de litigância 24 horas, de tudo levar a processo. A ideia de que a mediação tem sim esse potencial, mas ela precisa ser levado a sério. Com relação... A Luz, inclusive, é uma pessoa que eu sou apaixonada pela trajetória dela em família, né, em Maringá. Eu não me canso de elogiá-la. E ela é mediadora. E eu acho que da mesma forma que quem advoga em família, quem faz a prática da mediação tem que ter essa paixão. Tem que ter esse amor pela mediação. Só que eu tenho esperança, sabe, LG? Porque na minha época, eu não tive mediação na faculdade. Eu fui ter mediação na pós, tá? E no mestrado, enfim. Agora, hoje, os acadêmicos têm mediação em sala, né? Então, eu tenho esperança de que nós teremos futuramente profissionais realmente capacitados para isso. E você vê, assim, uma busca por pesquisadores na área de família, mas para resolver o quê? Porque, assim, os alunos vão querer saber, assim, tá, pesquisa em direito de família. É normal, e você já deu aula, acho que todos os professores passam por isso, mas eu acredito que em família tem uma característica muito interessante. E quando você começa a aula, a pessoa levanta a mão: professor, eu tenho, assim, a minha tia, o meu tio, a minha prima. Lógico que em penal também tem, em civil também tem, mas eu acho que em família envolve um sentimento, é muito forte. Eu já vi casos assim do aluno ficar olhando assim, tipo, eu tenho certeza que ele falou assim, eu tô passando por isso. Ou um aluno abaixar a cabeça e começar a chorar porque ela tá passando por um divórcio. Eu ia falar isso agora. Você tá falando de divórcio em sala de aula. Então, o coração de professor que tá dando família fica numa angústia, porque você precisa, gente, olha, eu não tô falando da vida de ninguém, por favor, ok? Nós estamos trabalhando aqui, né? Você vê os seus pesquisadores, os seus alunos, seus iniciantes na pesquisa, eles vão com o intuito de pesquisar e ser assim imparcial, ou mais por uma questão tipo, tô indo porque eu quero resolver um problema pessoal, alguma coisa assim? Olha, eu acho que se você for fazer terapia com todo mundo que estuda família, você vai se surpreender, né? Mas eu tive, assim, situações bem delicadas de uma aluna que pesquisava família e ela teve que parar, tá? Porque estava mexendo na ferida de uma forma muito séria. Inclusive, era sobre assédio moral. E a psicóloga mesmo falou assim, ó, deixa, muda de tema. E eu compreendi completamente. Mas eu acho que tem muito disso, sabe? Eu acho que a gente estuda aquilo que a gente se afina. E já aconteceu também de eu estar falando um tema e o aluno sair da sala de aula porque ele não consegue escutar aquilo. Na universidade eu tenho um projeto que se chama Filia, que é amor familiar, juntamente com a pastoral da universidade, que a gente trabalha temas de família no intuito de quê? Extrapolar os muros da universidade,
ter um papel social da pesquisa de família, já fizemos até palestra em outros ambientes, não só na universidade, mas também a gente abrir o coração para os nossos estudantes. E assim, eu acho que mesmo você não dando aula de família, que nem eu mesmo, eu dou aula de outras disciplinas, mas eu dou muito exemplo de família, eu falo muito de família. Por quê? Para eu abrir o discurso. Então, muitas vezes o professor ele é procurado para abertura de corações, né? Para as pessoas sentarem, conversarem. Ai, professor, eu vivo isso. Aí daí, isso fala um dia. Daí, daqui um mês, mais ou menos, a pessoa vem, te procura e fala um pouquinho mais, né? Ou às vezes a pessoa, na hora de te elogiar, ai, professora, eu me sinto muito bem escutando a sua fala. Porque às vezes você está sofrendo uma violência, está sofrendo uma situação, e você acha que você é culpado. Esse é um efeito da vítima, né? Quantas pessoas não saíram da atmosfera, eu falo de atmosfera funesta, né? Dolorosa, porque ela foi estudar, né? E quando ela estudou, ela percebeu que ela não era culpada daquilo que ela estava vivendo. Então, o estudo ele transforma vidas ao redor, né? Quando a gente fala sobre família, mas o estudo também transforma as nossas vidas, né? De você entender qual é o papel daquele agressor, qual é o papel daquela vítima, como que isso se dá, como você pode sair disso. O estudo ele te fortalece. Então, por isso que eu acho que é muito comum na área de família nós termos pesquisadores que estudam aquilo que vivenciam. Você pode falar mais sobre o seu livro? Você está com o seu livro aí para mostrar para a gente, né? Tô. Você pode falar Daí dá ao contrário, né? como que foi a construção do livro? Como foi o tema? Por que você escolheu esse tema? Bem, na época que a gente estava fazendo mestrado, no TCC, né? Comecei no TCC. Eu me formei em 2006. Então, lá por 2004, mais ou menos, eu comecei a analisar o assédio moral. E na época estavam falando muito de bullying, né? Bullying e assédio moral no trabalho, mobbing, né? E por que falava-se muito em mobbing, em assédio moral no trabalho? Porque dá dinheiro, né? Você vai lá, você processa o empregador, né? Você prova, dependendo das suas provas, enfim, você conseguia indenizações. Na época era o boom, era o assédio moral no trabalho. E também se discutia o bullying, porque muitas crianças acabavam voltando às escolas, né, fazendo aqueles massacres, né, que antigamente a gente só via nos Estados Unidos. No Brasil, agora a gente já tem algumas histórias de crianças que voltavam na escola cometendo massacres. Aí quando eu comecei a analisar o que era essa violência psíquica e quão grave ela era, eu falei, peraí. E de fato, eu fui identificando pessoas, né? Famílias conhecidas. Eu falei, peraí, mas o fulano chama a filha de burra, né? O cicrano chama o filho de incompetente, que não presta pra nada. E eu comecei a analisar e eu comecei a visualizar aquilo no próprio dia a dia, com amigos, com pessoas próximas. Eu falei, gente, eu preciso estudar isso. E aí surgiu o assédio moral na família, né? E foi meu TCC, foi meu mestrado. O livro é a minha tese integral, né? Porque eu estava no desespero de publicar, eu queria realmente que tivesse uma obra no mercado sobre o tema assédio moral na família. Por isso que eu quero rever e atualizar. A capa foi escolhida a dedo, né? A editora me deu umas opções, eu falei, não, né? Porque a capa que eles estavam me mandando era meio romantizada, sabe? Com papai, mamãe e brigando com o filho, não. Parecia novela mexicana. Eu falei, não, assédio moral na família é homicídio na alma. E por isso que eu escolhi a capa preta, né? Como se fosse uma alma realmente em sofrimento. E por mais que a violência física nos agrida, né? Eu sinto dor quando eu vejo uma pessoa agredida, né, fisicamente. O assédio moral ele mata a alma da pessoa, né? Muitas pessoas cometem suicídio, muitas pessoas têm bulimia, anorexia, procuram drogas, porque elas não têm alma, elas não se sentem vivas. Então a vítima de assédio moral é uma vítima que sofre muito, muito, né? Quando a gente fala de crianças,
essas crianças, elas se sentem culpadas daquilo que ela está vivendo, porque ela não tem maturidade nem de entender que aquele pai ou aquela mãe é um perverso, né? A esposa, e independentemente se ela trabalha fora ou não, a gente tem casos de perversidade de marido de mulheres extremamente bem independentes. Você nunca vai imaginar que aquela mulher dentro de casa ela é agredida moralmente. Ela é tratada como um lixo. Né? Então, e eu acho interessante até falar de assédio moral, porque às vezes a gente comete no dia a dia violências, uma comunicação violenta, que destrói a autoestima da outra pessoa e que faz a outra pessoa sofrer. E a gente tem que inibir e evitar esse tipo de comentário, né? Pô, a pessoa não conseguiu fazer determinada coisa, ela não é que ela não presta para nada, ela vai conseguir, ela vai aprender, né? Sentar, conversar, sem humilhar, né? E eu já tive algumas experiências, porque como as pessoas sabem da pesquisa, né? As pessoas me procuram com depoimentos, né? Já de um rapaz uma vez me procurou, eu visualizei que ele estava machucado fisicamente, e ele me procurou para conversar. E a mãe dele a vida inteira o humilhou, a ponto de chegar na violência física. E ele falou assim, né? Ela sempre me disse que eu não valia nada, que ela não nasceu para ser mãe, né? E que ela até anotava todos os gastos com ele, porque um dia ele iria pagá-la. Então, assim, a gente não tem ideia do que acontece entre quatro paredes, né? Eu, Entre uma casa, entre uma família, né? eu tô lembrando uma história. Eu fui dar palestra no Maranhão e uma menina, falei de nome, de mudança de nome, mais voltado para a questão de sexualidade, transgênero, travestis e transexuais. Aí uma menina me procurou e falou assim: olha, professor, eu sofro muito com o meu pai. Aí eu falei, se você quisesse abrir. Então, eu tenho o nome da minha mãe. E não é comum, a gente mais tem meninos com o nome de pai do que meninas com o nome da mãe, né? E a minha mãe largou meu pai, traiu meu pai com o amigo dele e foi embora. E o meu pai me culpa porque eu tenho o mesmo nome que ela. E eu sofro muito. Eu posso mudar de nome, porque eu não queria ter o nome da minha mãe. Aquilo me gelou Pesado, assim né? por dentro. Eu falei, meu Deus. Ele transferiu o ódio o rancor da mãe e passou para a filha. E ela, aí depois o professor lá veio conversar comigo, disse que ela sofre muito, mas não fisicamente, ele não bate, mas é assim, qual você falou, o Emocional. homicídio da alma. É muito difícil. Aí eu já conversei depois com uma outra amiga sobre a questão de dar nome nos filhos, essa responsabilidade, né? Muito. Muito grande de dar um nome para o outro ser humano. Com algumas pessoas, eu gosto de uma frase que a pessoa fala, é uma homenagem contra quem? Porque É. talvez essa gente não E é uma sabe tarefa difícil, viu? a história que o nome carrega. Eu já vi casos de nome assim da amante, que o pai vai lá e registra o nome da filha, bota o nome da amante. E Meu aí Deus. vai. É uma live para falar de nome. Eu acho que eu vou montar uma live de nomes para Boa. falar de nomes. Mas eu queria, assim, a gente tem 15 minutos ainda. É bem rápido o Instagram, mas eu queria que você falasse de dicas enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto autor, enquanto jurista, enquanto advogada, enquanto profissional, é, para a área de direito de família na pesquisa. O que você recomendaria para os pesquisadores iniciantes? Iniciantes, eu falaria o que você falou, né? Acompanhar o trabalho da Comissão de Direito de Família da OAB, que é bem ativa, né? Eles têm uma reunião por mês, eles fazem bastante eventos, lives. As lives do IBDFAN, aproveitar esse momento de pandemia, o pessoal fala assim, que as lives elas vieram para ficar, né? Porque você consegue ter um maior número de pessoas, né? Existem shows de milhões de pessoas assistindo em casa, né? E para quem tem um pouquinho mais de condição, eu ia falar para assinar o IBDFAN. A gente sabe que é um pouquinho pesado, porque tem a OAB para pagar, né? Tem o IBDFAN para pagar,
mas é algo que eu gosto, em termos de atualização, receber as notícias do IBDFAN. E aquele congresso que nós fomos daquela vez, do IBDFAN, Magnífico, né? magnífico, sabe? É fantástico. Então, assim, e comprar livro, ler artigos científicos, é que nem a aluna comentou agora há pouco, né? Com a pessoa que comentou, como é difícil encontrar livros de parentalidade, obras, mas artigos científicos a gente tem bastante, né? Em todas as áreas do direito de família, porque os pesquisadores, eles escrevem, né? Nós temos aí Paulo Lobo, a Ironaka, a Maria Berenice, então a gente tem grandes doutrinadores em família, é nós, né? Né? Nossos amigos de mestrado aí, nós temos vários para indicar, né? E aqui em Maringá temos a doutora Valéria, que tem uma produção científica gigantesca. Então, eu acredito que a gente tem bastante artigos científicos para a gente ficar atualizado, né? Legislação, não vou nem falar, né? Eu acho que é obrigação de todo profissional do direito, mas em termos de pesquisa, eu faria isso, né? Não sei se você tem mais alguma coisa, mas eu acho que seria realmente seguir. E enquanto postura, essa visão, porque assim, eu acho que não adianta nada a gente ter uma leitura, mas não ter uma postura humana. Porque a gente precisa olhar para o direito de família com outros olhos. Eu sei que muitas vezes... Eu acho que é o olhar da dignidade da pessoa humana. Eu gosto muito de fazer esse parâmetro com os alunos, né? A nossa Constituição é considerada nova, de 88, mas ela é fruto de muitas mortes, de muitas revoluções. Então, hoje, quando eu me formei, a gente estava falando de família mosaico. Eu lembro até hoje que era um horror lá na Malhação da Globo, que tinha uma família mosaico, que era, nossa, uma pouca vergonha. Então, hoje, a discussão do momento é a Tami, né? Então, eu confesso que a gente está evoluindo, né? Antigamente eu escutava que quem era tatuado, que horror, não é de Deus, né? Não vai entrar na igreja quem está tatuado, alargador. Então, nós estamos evoluindo. E isso é humanismo. Infelizmente, algumas pessoas não valorizam o que é o princípio da dignidade da pessoa humana, mas ela exige, em face dela, o respeito, mas ela não pensa no outro. Então, quando a gente valoriza o constitucionalismo, esse movimento constitucional, e o que isso afetou em todas as áreas do direito, e em especial ao direito de família, né? Se você conseguir respirar isso, né, você vai ser um grande pesquisador na área de família. Porque você vai olhar as pessoas com dignidade, com olhar de compaixão. Eu gosto muito da palavra alteridade, se colocar no lugar do alteridade. outro. Eu acho muito incrível o profissional da área do direito, pesquisador, que ele consegue sentir a dor do outro, e aí, com toda essa carga de estudo que ele tem, ele busca mecanismos, o direito enquanto a ciência da regulação da vida, a ciência da regulação das relações humanas, busca mecanismos, formas, com mediação, com lei, com indicação à terapia, formas de melhorar a vida das pessoas. Eu acho muito bacana quando um profissional ele consegue se colocar no lugar do cliente ou um professor, se colocar no lugar do aluno, o aluno se colocar no lugar do professor, o pesquisador se colocar no lugar do pesquisado, no lugar da sua pesquisa e conseguir aí expressar algo que não é fácil para quem pesquisa direito. Eu ia falar isso agora. Não é fácil você colocar no papel ali, porque o papel expressar sentimento, por mais que a língua portuguesa é uma língua complexa, que tem adjetivos, muitos adjetivos, é uma língua romântica, uma língua que você consegue escrever isso. Eu falo isso porque quando eu vou escrever em inglês, para mim, me dá uma ziquezira, porque não tem tantas formas de falar, não é tão afetivo, não sei, deve ser porque não é minha língua mãe, mas eu acho que quando o profissional ele se coloca no lugar do outro, o pesquisador, o advogado, o juiz, o promotor, o delegado,
esse pessoal a gente consegue ter Todo mundo. um direito de família mais humanizado, essa busca constante pela dignidade da pessoa humana. Muito bem colocado aí por você. É o humanismo, né? As pessoas, elas tendem a criticar, a massacrar, a destruir, né? Mas eu acho que a gente precisa de sensibilidade, né? De realmente olhar o outro com um olhar de amor, né? Falar assim, se eu pudesse colocar um óculos mundial, seria o óculos do amor, porque é o que realmente falta, né? E no profissional do direito é essencial, porque você tem que respeitar a vida do outro, né? Por mais que você queira pegar aquele processo, mas a sua função é filtrar e ser um profissional ético e humano, né? E na área do direito, é isso que você falou, do direito de família, a gente sofre estudando um tema, né? Não é difícil, às vezes você tem que parar de estudar, de ler, porque você está sofrendo, né? Mas porque você tem a dor do outro e você respeita a dor do outro. Que fique essa mensagem, né, LG? Uhum. Kenzo, eu quero agradecer muito. Você sabe que você pode contar comigo sempre, nos seus projetos, em Adorei! convites. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Que você continue sendo essa profissional incrível que você é. Essa pessoa que eu admiro Obrigada! muito, que eu agradeço muito ao mestrado por ter te conhecido. Um grande beijo para você Também. e para sua família, para a Luísa e todo mundo, lindos. E na próxima semana a nossa live ela é na sexta, ela não é na quinta. O professor Tiago pediu para ser na sexta, o Tiago Romero, que a gente vai falar sobre como escolher uma área do direito para atuar. Então a gente vai discutir aí Muito como boa. que escolhe, como que a gente escolheu, ele escolheu direito internacional, eu escolhi bioética e família, como que a gente escolhe? A gente escolhe, a gente é escolhido, como é que faz? Então espero todo mundo aí na próxima live, ok? Um grande beijo e até a próxima para vocês. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada.